que é minha amiga, que eu considero uma das mais sérias, das mais carismáticas e comprometidas. É uma figura muito humana e que tem uma história incrível. Então, ela já solicitou aqui a Cláudia Tenório. Eu vou chamar aqui a Cláudia para entrar. Esperar, que ela deve estar entrando. Oi, Sheilinha, tudo bem? Janete. Oi, Cláudia. Oi. Tudo bem, querida? Tudo. Depois dessa apresentação linda, confesso que eu tô até emocionada, viu? Muito Ah, obrigada pelo convite. eu que estou emocionada, porque você conta tantas histórias incríveis nos seus programas. Você já até me chamou para falar sobre propósito lá, e a sua história é de um propósito tão maravilhoso que eu tô muito honrada e sei que estou abrindo com chave de ouro esse programa, porque eu estou trazendo uma pessoa com uma história incrível que eu admiro muito e que eu acho que tem muito a inspirar as pessoas por aqui. Primeiro, parabéns atrasado, seu aniversário foi ontem e é um presente ter você aqui comigo. E parabéns para minha mãe, que é aniversário dela hoje. Parabéns. As taurinas, né? E, e hoje, então, esse é o primeiro programa dessa série de lives que eu vou fazer sobre propósito, para trazer um pouco de inspiração, porque eu acho que ensinar através de histórias é muito mais fácil. E eu acho que todos os seres humanos têm histórias incríveis para contar, e na verdade, os sentimentos e as funções e as sensações humanas acabam sendo sempre as mesmas, né? As histórias mudam, mas somos humanos, temos as mesmas questões. Então, acho que uma grande história pode sempre impactar e ajudar. E a ideia aqui é contar um pouco, porque muita gente, Clau, tem a sensação de que propósito é uma coisa pronta, né? Porque hoje se fala muito em encontrar o propósito. Ele tá tão, a palavra tá tão na boca do povo como a gratidão. E aí fica uma coisa, todo mundo falando de propósito, 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 mas as pessoas às vezes ficam com a sensação que o propósito é uma coisa pronta, que uns encontram e elas não, e ficam com a esperança de que na hora que vão encontrar, aquilo vai ser um final feliz e a vida vai estar resolvida. Quando, na verdade, no meu entendimento, o propósito é um caminho que se abre no caminhar, né? E então, por isso que eu quero trazer pessoas aqui que têm essas histórias tão inspiradoras e que eu sei que estão conectadas aos seus propósitos, para que a gente possa também ensinar para essas pessoas, para que elas identifiquem nas próprias histórias o que está acontecendo, como que o universo conspira, né? Como que funciona tudo isso? O que é essa inteligência maior que está comandando e regendo tudo? Eu quero saber muitas coisas suas. Primeiro da sua trajetória, e depois porque você teve um episódio aí no ano passado muito forte, muito impactante, né? Que cada vez que eu vejo alguma entrevista sua, eu fico muito emocionada. Eu quero saber de tudo. Vamos começar. A Cláudia, gente, eu acho que todo mundo aqui conhece, mas se vocês não conhecem, ela é apresentadora de um programa muito legal que chama Vida Melhor na Rede Vida. Ele acontece todos os dias, né, Cláudia? É, de segunda a sexta, do meio-dia e meia até as 2h30 da tarde. Sábado também, mas é menor, começa às 11h30 e eu acho que vai até uma, algo assim, 15 para uma. E no domingo eu faço de viagem, né? Que eu Rede Vida Visitas, 8h30 da noite. Ah, é maravilhoso. Você tem um canal no YouTube também, não tem? Então, Carol, eu tenho, mas eu dei uma parada de produzir os vídeos, mas tem alguns vídeos bem interessantes lá, coisas que eu fiz assim, num momento muito especial e que fizeram sentido. Agora eu tô tentando encontrar de novo o momento certo para voltar a fazer os vídeos, para fazer alguma coisa que possa acrescentar mesmo valor na vida das pessoas. Tá, mas é que você também está trabalhando muito, né? Eu sei que a demanda é enorme. Essa mulher é um workaholic total, não para. Eu não sei como ela tem tempo para fazer tanto e está sempre produzindo. Eu estou muito emocionada que hoje você que é entrevistada. E eu tô adorando esse papel aqui, tô só ouvindo, tô vendo. Carol, eu vou responder o que você perguntou, né, sobre minha trajetória emocional, profissional, mas eu quero falar que para mim realmente é uma honra muito grande ser entrevistada por você,
Para quem não sabe, eu conheci a Carol no meu trabalho anterior à Rede Vida, que eu fazia um programa que era o Shop Tour. Conheci a Carol num momento muito diferente do momento que ela vive hoje, mas ela sempre foi essa mulher linda, cheia de brilho, com uma força incrível e a gente vivia momentos muito diferentes. Eu também estava num outro momento, você também, mas eu te admirei muito desde a primeira vez que eu te vi, sabe? Eu vi em você algo muito especial. E é muito legal que você tenha encontrado o seu propósito e esteja desempenhando ele dessa forma tão linda e transformando a vida de tanta gente, fazendo as pessoas mais felizes. Então, parabéns, viu? Muito legal. Claro, obrigada. Hoje vou chorar aqui. Eu também, é recíproca essa admiração, é muito carinho mesmo desde sempre. Eu também criei essa identidade com você, essa identificação. E é isso, eu quero começar então te convidando a contar um pouco, né, da sua trajetória. A Cláudia foi apresentadora há muitos anos também daquele programa Shop Tour, né? Então, se você está chegando aí, está vendo que é um rosto conhecido, se você ainda não acompanha, você ficou muito tempo no Shop Tour, né? Eu fiquei 20 anos e é interessante que eu me questionava muito no começo do Shop Tour, assim, puxa, será que é isso? Porque eu era uma menina, eu saí do Rio de Janeiro com 20 anos, vim para São Paulo para fazer o Shop Tour e porque eu também tinha conhecido o meu marido, estava noiva e eu ia casar, e aí a ideia era morar em São Paulo, né? E aí aconteceu o Shop Tour. Eu estava no último ano de jornalismo, a minha ideia de trabalho era muito diferente de um programa de vendas. Eu fiquei até um pouco frustrada de pensar, puxa vida, é meio pouco para o que eu sonhava. Eu pensava escrever para uma revista, eu achava legal talvez entrar numa editoria de moda, nem imaginava que eu fosse trabalhar na televisão, mas eu pensava muito nessa coisa do jornalismo impresso, né? E quando apareceu o Shop Tour, eu agarrei o Shop Tour até porque era uma oportunidade financeiramente também muito boa, era um trabalho, né, fixo, quer dizer, numa cidade diferente, enfim. E no começo era aquela coisa de trabalhar sem entender o propósito mesmo. Então, eu durante uns 2 anos eu ia, fazia o meu, voltava e é interessante que eu ficava muito naquela constante, assim, sempre à sombra, sempre tentando parecer com alguém, sempre tentando fazer o que as pessoas estavam me ensinando, mirando no meu chefe, mirando numa colega mais experiente, ponto. E é engraçado que eu fiz uma virada de um dia que eu cheguei numa loja e eu nunca vou esquecer. E era um senhor e ele tava a cara da derrota mesmo, sabe? Ele tava assim, com o cotovelo na mesa, abaixado, fumando um cigarro, mas o cinzeiro transbordava de cigarro. E ele falou: Olha, se eu não vender dessa vez, eu sou um homem morto, acabou. Porque eu tô endividado, eu tô perdido, eu tô arruinado, eu tô perdendo meu casamento. Ele tava infeliz, assim, mas totalmente. E aí eu pensei, gente, que responsabilidade, eu preciso ajudar esse homem, né? E aí eu falei, não, mas eu vou conseguir ajudá-lo, né? Eu vou tentar fazer com que você venda e que isso tudo passe. E me deu uma compaixão muito grande naquele momento por aquele senhor, que eu nunca vou esquecer, uma loja de imóveis, enfim. Fiz a minha gravação, saí de lá com o coração apertadinho, né? Assim, falando, ai, Deus, tomara que ele venda, né? Esse cara tem que vender, tem que sair dessa. Porque eu fiquei preocupada mesmo com ele. Aí eu soube que ele vendeu muito e aí eu fiquei muito feliz. E a partir desse dia eu comecei a pensar, sem saber da tal palavra propósito, sem saber exatamente que isso faria diferença, inclusive no meu profissionalismo e na minha ascensão profissional, no meu respeito profissional, nem imaginava. Mas eu pensei, bom, eu ajudei esse homem. Não é tão ruim o que eu faço. Não é tão camelô eletrônico, porque naquela época a gente ficou muito em evidência. O Shop Tour ele ficou muito famoso em São Paulo. A gente saía na capa da Veja, mas era sempre assim: camelô eletrônicos, vendedores da televisão. Né? E eu pensava, eu sou uma jornalista, não queria isso para mim. Né, camelô eletrônico, mas eu comecei a pensar, falei, do mesmo jeito que eu ajudei aquele homem, eu salvei talvez a vida dele com o meu approach, tentando vender, com o meu poder de persuasão, eu também posso ajudar quem está em casa, e com certeza eu ajudei, a comprar mais barato. E ajudei essas pessoas a encontrarem o tal do sofá que elas queriam, a mesa. E ali eu entendi que eu tinha um propósito, sem chamar de propósito. Então eu falava, nossa, agora eu estou entendendo o que eu faço aqui. E eu comecei a contagiar a minha equipe também. Eu falava, gente,
quando a gente entrar na loja, você câmera, eu posso falar muito, mas se você não vender com as suas imagens, não vai adiantar nada. E aí eu chegava no cliente, você foi uma cliente minha, né? Eu também fazia isso. Vendi Assim, muito com você. né? E eu queria que as pessoas se envolvessem nisso, porque eu consegui entender, caiu a ficha de que eu não estava ali camelô eletrônico, eu estava ali salvando uma loja que provavelmente estava salvando uma vida, uma relação, uma história de autoestima, e eu estava ajudando um monte de telespectador a encontrar o produto certo, porque naquela época não existia internet, não tinha Google. Sim. Então, onde você vai comprar um carpete de madeira? Ligava o Shoptour e descobria. E aí foi muito bacana. A partir desse momento, eu acho que eu fiz foi um divisor de águas, assim, quando caiu essa ficha, e eu comecei a me apaixonar pelo que eu fazia e comecei a apaixonar as pessoas em relação ao meu trabalho. As pessoas começaram a olhar de um jeito diferente. E foi muito bom, porque eu consegui fazer o trabalho com amor, ter o amor das pessoas, o respeito e até mesmo a ascensão profissional, que acabei fazendo uma carreira muito especial no Shoptour, fiquei lá 20 anos, né? Então, essa é a primeira parte. Estou falando muito? Não, não, tá ótimo. Eu só queria pontuar aqui a primeira É. que aqui acho que já fica uma dica para as pessoas, né, Clau? Muitas vezes às vezes as pessoas olham para trás e falam: "Nossa, o que eu fazia não tem nada a ver, meu propósito é hoje, o que eu fazia não tem nada a ver", mas aqueles também são propósitos. Eu tenho a sensação que o propósito ele é construído de muitos propósitos, né? Muitos. Muitos. Então aquilo foi um propósito, porque quando você está trabalhando numa coisa que as tuas aptidões permitem, que aquilo é uma zona de conforto, é fácil, é seu talento, suas aptidões estão ali disponíveis, e você ainda impacta uma coletividade e ainda consegue ter um retorno energético financeiro, né? Um reconhecimento por isso, isso é propósito, né? Ter Uhum. filhos é propósito. E acho que os propósitos eles vão se abrindo, vão se transformando conforme a gente vai elevando o nível de consciência. Então, certamente esse foi um grande propósito, né? Que ajudou muita gente e te colocou também num caminho que te deu oportunidade para vir aquela coisa muito maior que veio depois, né? Uhum. Vamos Exatamente isso. Eu continuar. penso assim como você. Eu não sei qual que é a tradução exata de propósito, mas assim, a minha tradução de propósito é, de alguma forma, impactar a vida das pessoas é, da forma mais eterna possível, né? Então, é realmente fazer diferença na vida dessas pessoas, fazer diferença na vida de quem passar pela minha vida. E você sabe que eu sempre percebi muito o impacto das pessoas na minha própria vida, desde criança isso. Eu me lembro de conversa na escola, na hora do recreio, com 12 anos de idade, e eu falava, eu quero um dia poder fazer uma festa e convidar todo mundo que eu conheci na vida, porque as pessoas que passam pela vida da gente sempre deixam algo se elas sabem o que elas estão fazendo, né, no aqui e agora. Então, eu tenho uma professora do primário, que é a Yara. Provavelmente ela está acompanhando a live, que ela é minha seguidora, ela acompanha bastante tudo que eu faço, muito querida. E a Yara, ela nem imaginava, depois eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Ela achava que ela era professora, mas o propósito da Yara na minha vida, com certeza, foi despertar em mim um feminino, foi despertar em mim um cuidado pessoal, até mesmo uma certa um carinho, né? Que a gente chama de vaidade, mas é Uhum. autoestima mesmo, de me cuidar Sim. mais. Porque ela ia para a escola tão perfumada, tão bonita, tão caprichada, e aquilo foi maravilhoso, impactou a minha vida de forma muito especial e que eu trago até hoje um pouquinho da Yara em mim. E eu gosto muito daquela frase que diz que todo mundo que passa pela vida da gente deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho da gente, né? Então, eu acho que Exato. propósito é quando a gente toca mesmo a vida do outro, e em qualquer profissão, né? Com certeza. E acho que o olhar de quem tem esse olhar como o seu, isso também é uma dica, acho que para as pessoas. Quando você consegue ter esse olhar de gratidão mesmo, né? E essa percepção, mesmo daquelas coisas mais sutis que interferiram, que fizeram parte da sua vida e transformaram, impactaram, é porque você tem um olhar muito aberto para enxergar a oportunidade. Porque o universo ele disponibiliza oportunidades para todo mundo, mas às vezes a pessoa está tão fechada nas próprias questões que não vê. E eu acho que um treino para enxergar oportunidades na vista é esse treino também de olhar, olha, vamos olhar para trás, quem impactou, quem trouxe um pouquinho daquilo que eu trago até hoje, né?
isso treina para a gente abrir e enxergar também. Às vezes alguém te oferece alguma coisa que poderia ser super legal e você acha que é pouco, ou que não vai dar conta, ou que não é hora, e deixa uma oportunidade passar. E às vezes era aquele gancho que faltava para você se conectar ao teu propósito. Então, acho que esse exercício é muito importante também de observar nessas pequenas coisas, que são grandes coisas, porque todas as pessoas que se relacionam com a gente são mestres, né? Senão não entrariam na vida. É o que você falou, são grandes mesmo. E às vezes as pessoas perdem a chance de aproveitar o mais gostoso da vida, que é enxergar seu propósito e fazer isso ser o seu motivo, vontade de acordar todos os dias, vontade de fazer diferença na vida das pessoas, porque ficam esperando algo grande. Por exemplo, Cá, eu falei que quando eu te conheci, você me impactou positivamente com seu jeito, com sua destreza, com você era, eu achava você uma mulher empoderada que resolvia, tão linda, tão elegante, dona de uma loja maravilhosa, cheia de bom gosto. Era um baita propósito. Talvez naquela época, talvez você não enxergasse isso. E talvez hoje as pessoas olhem de fora e falem assim, algumas, né? Nossa, agora a Carol tem um propósito, porque agora tá explícito que ela faz um trabalho, né, com a gente, ela ajuda a gente a meditar, ela faz a gente entender e chegar no poder superior de uma forma muito especial. Mas, na verdade, claro que é um propósito gigante, lindo, imenso, mas tudo tem um propósito. Eu converso muito com os meus amigos sobre isso, porque para mim isso é um divisor de águas mesmo na minha vida. E aí, uma vez, eu falando com uma maquiadora, que nem é a maquiadora que está hoje, não é a Letícia, como a anterior, ela falava assim, mas Clau, e qual é o meu propósito, então? Aí eu falei, seu propósito? Você não sabe? E ela, não, eu tô aqui, maquiando. Eu falei, então, só que você tá maquiando, mas você... Aí eu comecei a falar pra ela do que ela causava de bom em mim. Eu falei, você me faz sorrir todos os dias. Você conta graça, você conta piada, você me alegra de um jeito que ninguém nesse mundo me alegra. Você tá me ensinando como é bom a gente ser divertido, como é bom a gente ser uma presença leve. Isso é um dos seus propósitos de vida, né? Sem contar que você está aqui me deixando bonita, eu me olho no espelho e fico feliz pelo que você me ajudou a despertar em mim mesma. E assim, qualquer pessoa, em qualquer profissão tem um propósito. Eu lembro de uma mulher que limpava a escola quando eu era criança, que a gente resolveu colocar o nome dela de 1º de setembro, porque era o aniversário dela, dia 1º de setembro. A gente falou que nunca mais ia esquecer. Realmente, eu nunca mais esqueci. Sim. E ela limpava aquela escola com uma alegria tão grande, cantando. E ela me ensinou que fica muito mais gostoso fazer uma tarefa árdua quando a gente canta. Então, ela Sim. também tem um propósito lindo ali. Em qualquer profissão, em qualquer área, se a gente enxergar, eu acho que a gente trabalha com mais vontade, com mais força, sabe? Com certeza. Mesmo que você sinta que ainda aquilo não é o que você desejaria fazer, mas se você colocar a sua alegria naquilo, vai ser parte do caminho para abrir para o bem maior, para aquilo que você realmente veio fazer, né? Eu acho que ainda que não seja, ele é parte do processo e da forma como você encara, se você olha com otimismo, com generosidade para aquilo, para aquele pequeno propósito que você está fazendo, ele com certeza vai abrir a porta para um propósito maior. Né? Que lindo. Você percebe, Clau, lá na sua infância, alguma característica, algum tipo de brincadeira que você gostava de fazer, alguma coisa que já tinha a ver com isso que você faz hoje? Olha, eu sempre fui muito líder, né? Isso aí até a minha mãe conta que eu fechava a rua para cuidar daquele espaço. Eu falava, não passa por aqui que meu irmão tá brincando. Eu era até mais nova que meu irmão, mas eu gostava de proteger. Sempre tive uma coisa muito de liderar, de proteger e de cuidar. Mas em relação à comunicação, eu gostava. Meu pai, ele gravou, naquela época a gente não tinha filmadora, tinha um toca, né, nem CD, era fita, toca-fitas, né, um gravador. E ele Uhum. gravava a gente na hora do almoço, no jantar, e eu era um horror, porque eu interrompia os meus irmãos, não deixava ninguém falar, porque eu queria falar na frente deles, eu queria... Se a minha irmã começava a cantar bonitinho, eu já ia cantava mais alto. Então eu vou te falar que eu não identificava que isso pudesse ser uma característica, um potencial meu e que talvez eu fosse desenvolver isso de forma profissional. Mas eu era uma chata de galocha, eu adorava aparecer, sabe assim? E na Uhum. escola, a mesma coisa. Eu falava muito. Eu tinha um professor na escola que falava, Cláudia Tenório, Deus te deu um marido mudo.
Aí os meus amigos falavam, isso surdo, porque eu falava sem parar, era assim, uma coisa absurda. E quando eu falava, que eu queria sempre ser a que levantava a mão, né? Quem sabe eu já era a primeira a levantar a mão, quem quer vir na frente, eu já estava lá na frente. Teve uma época que eu até sofria um bullying, e eu sou muito grata a esse bullying, Carol, é impressionante, porque assim, tem gente que sofre por conta dos bullying que recebeu, eu sou muito grata. Quando eu fazia essas loucuras, os meus amigos lá do fundão, da classe, faziam eu recebi uma vaia. E eu ficava chateada, mas eu não ficava para baixo, não. Mantinha ali a minha força e ia. Quando eu tive a primeira oportunidade de pegar no microfone mesmo, e que era assim, eu fui fazer um evento, eu não era apresentadora, não era locutora, não era nada. Mas eles precisaram de mim para fazer a entrega de prêmios de um evento de motociclismo. Eu estava fazendo, estava trabalhando na produção de um evento. Quando eu peguei esse microfone para anunciar a entrega dos prêmios, chamar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, porque o locutor tinha passado mal, eu fiz aquilo, mas com tanto amor, com tanta vontade, porque eu estava sendo solicitada e não era aquela coisa que eu ia receber a vaia do fundão, ao contrário, né? Então, foi muito bom porque eu pude botar tudo de mim. Acho que ali eu me encontrei. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer para sempre. Maravilhoso. Mais uma dica aqui, é que você vai falando e eu quero ir apontando, né, psicologicamente e como as coisas acontecem para as dicas que a gente pode tirar disso, tá? Desculpa te interromper. Pode ir pontuando, acho ótimo. É que os desafios, se a gente olha para os desafios como vítima, né? Se a gente olha para os desafios assim, ai, olha, eu sofri um bullying, não sei o que lá, a gente fica ali vítima e fica pequenininho. Agora, os desafios, na verdade, eles são treinos para as nossas virtudes, né? Então, quando você sofreu tudo aquilo, você estava treinando virtude, você estava treinando a sua força, né? Uma força, uma estrutura interna para lidar com a reação do público. E olha como você precisa dessa estrutura que você criou já lá desde a época da adolescência, você precisa dela até hoje, porque você está colocando a sua imagem ali todos os dias, né, Clau? Hoje você tem uma carreira muito respeitada, muito conceituada, mas é claro que no início você tem que lidar com opiniões, com críticas, com tudo. Então você já vinha treinando isso desde esse bullying, né? É exatamente isso. E foi um treino maravilhoso, porque não só no Uhum. início, né, Carol? Quando a gente entra na casa de milhares de pessoas todos os dias, como eu faço, é claro que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente Claro. que pode achar ruim algo que eu fale, e eu falo ao vivo todos os dias, eu não. Você já esteve no programa algumas vezes, quer dizer, é tudo improvisado mesmo. Eu não sigo um roteiro ali, eu não saio lendo, então pode sair uma besteira, pode sair Uhum. uma coisa que eu falo, nossa, eu falei isso, né? Até mesmo um erro de português, a nossa língua é tão difícil, por mais que a gente fale Sim. direito. Enfim, mas muito legal ter treinado também a rejeição, ter treinado também Isso. se manter firme diante das pessoas que não te aprovam, né? E entender que a gente também não precisa da aprovação do outro. Isso também Exato. foi um treino. E aí eu também sou muito grata aos meus amigos que externavam essa não aprovação, porque foi bom, Sim. não foi ruim. Claro. Eu fico triste às vezes quando eu vejo as pessoas valorizando o bullying, valorizando no sentido de exaltando de forma tão negativa, porque se bem conduzido, ele pode ser mesmo algo que impulsiona uma criança e um adolescente, né? Claro que tudo vai depender, mas eu acho que muito da condução dos pais, a condução dessa criança, também de acordo com a estrutura que ela tiver emocionalmente para lidar com aquilo, né? Sim, com certeza. Pode ser o Hum. desafio perfeito aí para desenvolver alguma virtude importante que depois vai impactar a vida dessa pessoa, né? Aí, Carol, Uhum. se você quiser Ó, continuar, continua. não, 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 fica é à porque vontade, estou eu adorando. contei um pouco da minha história até o Shop Tour, né? E aí eu Uhum. queria continuar. Posso? Deve, aí que isso que eu ia puxar agora, porque acho que você tem que chegar. Vamos lá, Tá. segue. Aí o que aconteceu? O Shop Tour estava tudo bem, estava ótimo, estava estável. Eu era diretora artística do Shop Tour, então eu estava numa posição bem confortável, gravava pouco, ganhava bem, tinha ali o domínio de algumas coisas na própria Uhum. empresa, estava tudo certo. E aí a gente começou a ver que o Shop Tour estava enfrentando alguns problemas, mesmo por conta de troca de emissora, a gente perdeu o canal.
e a coisa foi ficando complicada. Eu passei por uma fase muito triste, porque eu estava lá há 20 anos, eu fiz a minha vida muito ligada ao Shop Tour. Então, assim, São Paulo significava a minha família, Ricardo, Carol e Gabriel, e o Shop Tour, porque era isso que eu vivia. E eu estava vendo aquilo morrer. E estava com data marcada para acabar. E nisso apareceu um convite para ir para a Rede Vida. E aí, quando, tomara que o meu chefe não esteja ouvindo, mas se ele estiver ouvindo, ele não vai ficar chateado, não. Quando eu recebi esse convite, eu falei, não, eu não vou. E um amigo meu falou, não, mas o dono da Rede Vida quer te conhecer, ele é seu fã, ele gosta do Shop Tour. Eu falei, eu não vou, eu não gosto dessa emissora, tô achando feio, deixa eu ver o site. Eu falava, ai, não, que feio, eu não quero. E ele falava, não, Clau, não é. Eu falei, nossa, não, olha isso aqui, não gostei, não, Luiz, tem que melhorar. Aí eu assistia a programação e falava, gente, olha esse cenário, olha essa luz. E eu ficava desesperada, eu falava, não. Aí eu falei, Luiz, eu posso ir, fala para ele que eu até quero conversar, mas só se eu tiver uma liberdade para dar uma mexida naquilo, porque precisa dar uma melhorada. E aí, enfim, aí eu fui, fiz uma reunião. A reunião foi muito legal, porque eu realmente tenho um chefe incrível, dono da Rede Vida, aliás, a família toda, que é uma família muito amorosa, muito generosa. Uma turma que caiu do céu, assim, gente muito do bem, né? E aí eu saí da reunião feliz por conta deles e tal, mas ainda pensando, eu falava, ai meu Deus do céu, abre uma porta mais fácil, né? Porque ali eu tô achando que tem muitos desafios, como é que vai ser isso? E aí era sempre a Rede Vida, e era sempre eles me ligando, e era sempre. Eu falava, não, mas não, deve ter outra coisa. E eu dava uma olhada e dava outra olhada, e era a Rede Vida. Enfim, chegou uma hora que eu falei, tá bom, vai, eu topo. Vamos começar a trabalhar o projeto. E eu desenhei o projeto e comecei a me empolgar e comecei a ficar animada com aquele projeto. E ele falou, olha, vamos fazer do jeito que você quiser, vamos fazer um cenário com um jeitinho seu e tal. E aí eu contratei um cenógrafo, a gente começou a fazer o trabalho e tudo. Eu entrei no ar ainda assim, pensando, será que era aqui mesmo? Será que vai pintar alguma outra oportunidade? Estou achando ainda esquisito. E eu fiz o programa muito nervosa, programa de estreia, né? E eu saí do ar e eu pedi muito a Deus. Falei, ai, me dá um sinal de que é aqui, né? De que é esse lugar. Mas foi uma coisa muito impressionante, assim, que me deixa emocionada. Eu saí do ar e eu recebi... A gente recebe muita mensagem, né? Você sabe, quando você vai ao programa, a gente já sai do ar, é um mundo de mensagem. E ele tinha um monte de mensagem, e tinha uma mensagem de uma menina chamada Jaqueline, que eu nunca vou esquecer. E ela falou que ela estava vivendo um momento muito difícil e que ela foi muito impactada com aquele programa, com o que ela ouviu naquele programa, e que a partir daquele dia ela nunca mais ia deixar de ver e que ela estava muito feliz. E aí eu falei, gente, é aqui. E assim, durante essa minha primeira semana, foi uma atrás da outra. Tem uma telespectadora que chama Mariana. Ela tem uma filhinha chamada Vitória. E a história da Mariana, que aconteceu na minha primeira semana de Vida Melhor, também mexeu muito comigo. Foram, assim, comprovações de que eu estava no lugar certo e que ali eu podia desempenhar um propósito que eu não enxergava. A Mariana me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha, na época, 15 anos e ela descobriu que estava grávida. E ela queria uma ajuda porque ela queria tirar o bebê. E eu falei, não, não faz isso. E comecei a conversar com ela, e conversar, e conta para sua mãe vai ser sua amiga. Enfim, eu sei que a Mariana resolveu ter a Vitória. E a gente acabou criando assim um laço. Eu não conheço a Mariana pessoalmente, só conheço por foto, a Vitória. Mas assim, eu sei que a Vitória nasceu e a Mariana é super grata e é a razão da vida dela e ela tá feliz demais. Ela construiu uma vida totalmente diferente do que ela imaginava, mas muito linda e ao lado de uma filha que com certeza foi um grande presente. Então, a partir de lá, é só comprovação de que, poxa, tem um algo a mais, né? E quando eu entendi isso e relaxei diante disso, veio uma... Eu acredito muito em Deus, né? Mas eu respeito muito assim, a relação das pessoas com o poder superior, como elas quiserem conceber. Eu acho que isso é muito individual. Mas eu fui criada na igreja, então aprendendo muitas coisas bíblicas, né? E eu me lembro de uma frase, desde o comecinho, que falava assim, sonhos de Deus são maiores que os teus. Isso, para mim,
virou uma grande verdade. Eu não sonhava mesmo, eu, Cláudia, com a Rede Vida, porque eu sou humana. Mas, assim, eu entendo que ele, Deus, sonhou com isso para mim. E ali eu tenho uma liberdade tão grande de falar do meu coração, das coisas que fazem sentido para minha vida e poder, de alguma forma, impactar a vida de quem está assistindo, que, olha, eu só posso agradecer, e ainda bem que os sonhos de Deus são maiores que os meus, porque eu, na minha cegueira, talvez não tivesse aproveitado essa chance, sabe? Que hoje faz meus olhos brilharem, que me dá vontade de acordar de manhã, tomar banho, sair toda contente para trabalhar. Eu não tenho um dia de falar assim, ai, segunda-feira. Não, ao contrário. Eu falo, ai, segunda-feira, porque para mim todo dia é muito gostoso. Entrar na casa das pessoas com esse programa, que eu realmente. Eu sei que eu sou suspeita, mas assim, o programa é lindo, ele é É todo lindo. lindo. Ele é todo lindo, ele é todo verdadeiro. As pessoas que eu, assim, eu escolho muito a dedo quem é que vai lá, com quem eu vou conversar e como é que a gente vai tirar quem tem esse dom, esse talento. É tão ajudado com o artesanato que é uma terapia, né? A Claro. culinária e uma fonte de renda. Então, assim, eu Sim. sou muito grata, muito grata. Sim, com certeza. E é isso, né, Clau? É isso que você falou, é lindo. Realmente, os desígnios de Deus, eles são muito maiores, muito mais amplos que os nossos. E graças a Deus que você se abriu, porque às vezes as pessoas, né, não enxergam a oportunidade por preconceitos, por condicionamentos, por limitações da própria mente, que é a mente que aprisiona, e deixam de viver o verdadeiro propósito. Então, esse aí é um caso super perfeito, assim, de uma história de alinhamento ao propósito. E aí o mais, assim, e olha como o propósito vai abrindo, né? Então, você começou e teve seus filhos, que também, essa família também é um propósito, né? Tá deixando aí a sua continuidade. Aí você passou pelo Shop Tour, chegou na Rede Vida, e aí você falou, nossa, agora quando você começou realmente a gostar da história e perceber o impacto, você falou, agora eu tô no meu lugar. E aí acontece uma coisa que amplia mais ainda. O que que aconteceu com você no ano passado, Clau? Que essa história realmente me emociona cada vez que eu escuto. E eu acho que isso mostra realmente um. A gente vai falar sobre isso depois. Conta essa parte que é muito emocionante. Tá. Então, realmente, foi numa fase que estava tudo muito estável, eu estava muito segura e muito segura de mim. É, Apesar de já ter enxergado o meu propósito, eu hoje olho e percebo que eu estava quase que me distanciando um pouquinho, estava um pouco acelerada, um pouco mais acelerada do que eu deveria, porque quando eu acelero muito, eu perco muito a chance de perceber o meu entorno, sabe? De perceber a energia das pessoas, a necessidade das pessoas. E eu estava muito numa fase assim, de muita correria, de agarrar um monte de projeto e de trabalhar feito uma louca, assim. Eu estava dando o meu máximo, mas na nossa concepção, nessa concepção dessa loucura desse mundo capitalista que a gente vive, mas eu não estava dando o meu melhor, né? E aí eu tive um problema gravíssimo de saúde, que não foi bem de saúde. Eu recebi uma receita médica que veio com uma prescrição de dosagem errada. Era um remédio manipulado por um errinho de uma letra, porque eu tomo sempre um remédio para tireoide, que eu tenho hipotireoidismo, e eu tomo um remédio que é o Sintroid, que é um T4. E os endocrinologistas tradicionais acreditam que o T4 vira o T3. O médico que cuidava de mim, ele tem a visão de que não, que o T4 ele não vai virar T3, porque faltam muitas outras coisas no nosso organismo, então que a gente tem que complementar com o T3. Não vende na farmácia, e ele mandava receita para manipular. Só que nessa, o hormônio tiroidiano que é feito em MCG, ele escreveu MG. Então, de microgramas, ele escreveu miligramas. Então, é uma dosagem 1000 vezes maior. De microgramas para miligramas, a diferença é 1000. É muito grande, né? E aí, Legal. eu tomei esse hormônio tiroidiano por 7 dias, 1000 vezes maior do que eu deveria. E graças a Deus eu tô viva, porque é uma dosagem que mataria qualquer pessoa mesmo. É uma dosagem letal, ainda mais porque foram 7 dias. Eu passei muito mal durante a semana inteira, dessa semana que eu estava tomando esse medicamento, até que na sexta-feira eu passei mal a ponto de ir para o hospital. A passagem
do que aconteceu da minha casa quando eu resolvi sair para trabalhar nessa sexta-feira, já passando mal, até a chegada do hospital, é muito, muito forte para mim. Eu queria. Tudo bem de eu contar? Por favor. Daí eu não sei se vai fugir um pouco do assunto, mas para mim tem uma importância grande. Porque eu acho que nada é por acaso, né? Eu tava com muita dor de cabeça, muita dor de estômago, muito agitada, muito estranha. A minha funcionária aqui em casa, ela falava assim: Nossa, você vai trabalhar? Eu falava: Vou. A senhora não tá bem, não vai trabalhar não. Aí falava pro meu filho: Gabriel, sua mãe não tá bem, não deixa ela ir trabalhar não, enfim. Mas eu falava: Ai, assim já tá exagerada, né? Tocou o telefone na minha casa, eu atendi, não entendia nada do que a pessoa falava, mas mesmo assim eu estava tão agitada que eu não percebia que eu estava completamente louca. Eu não entendia o que a pessoa falava, era um português. Em português falando, mas para mim parecia, sei lá, russo. E eu desliguei o telefone, olhei para meu marido e falei: Não entendi nada, porque eu não entendia nenhuma palavra. Saí com o meu carro e eu peguei uma Avenida Francisco Morato, que é uma avenida grande. Parei no primeiro sinal, semáforo. Eu olhei e falei: Nossa, o sol tá verde. Aí eu fiquei assim: O sol tá verde. Eu fiquei olhando, falei: Gente, nunca vi que o sol era verde. Aí eu olhei e falei: Não, tá vermelho. Aí eu olhei para outro lado e falei: Não é o sol. Aí eu falei: Isso é o semáforo. Aí eu fiquei desesperada, liguei para minha produtora, para Adriana, falei: Dri, eu acho que eu tô louca. Ela falou: Cláudia, você não tá louca. Eu falei: Eu tô louca. E eu queria contar para ela o episódio do sol, mas eu não sabia falar. Eu não sabia contar. E eu falava: Eu não sei explicar, mas eu tô. Aí ela: Vem para cá. Eu não sei como eu cheguei na TV. Eu parei o meu carro, eu entrei. Não sei nem como eu parei o carro também. Entrei na maquiagem, me maquiei. Eu me lembro que foi no ano retrasado, era na época das eleições e tinha um papo político, a maquiadora estava preocupada com a entrada do Bolsonaro e eu tentava falar para ela o que eu achava e eu só falava uma palavra, ela falava que eu falava contrário, contrário, e eu não conseguia expressar nada. Aí ela levantou, chamou o editor, falou: Vem ver a Cláudia, ela não tá bem, Arthur. Aí ele foi, viu que eu não tava bem, falou: Ela tá esquisita mesmo. Mesmo assim, eles não fizeram nada, eu entrei no ar. Desse jeito. E aí, quando eu entrei no ar, eu realmente não conseguia falar nada, né? Eu estava completamente. Não sei explicar o que era aquilo. Alguns médicos falam que eu estava tendo uma convulsão, algo do tipo, um começo de AVC, enfim, eu não sei te dizer exatamente. Mas, assim, olhando o vídeo, eu até choro, porque é muito angustiante. Eu me lembro que eu entrei no ar e eu não conseguia falar uma frase inteira, e quem estava me acompanhando ficou super aflito. Eu quis contar essa história porque eu senti muito a proteção de Deus, assim, do começo ao fim, né? E aí hoje eu penso, hoje não. Quando eu cheguei no hospital, isso já caiu muito claro para mim, assim, o quanto Deus foi cuidadoso em todos os sentidos, de me permitir viver todas essas loucuras, pegar meu carro, né? Chegar na TV e entrar no ar completamente destrambelhada. Porque naquele momento, Carol, eu recebi tanta mensagem, tanta mensagem, tanta mensagem durante o tempo que eu estava no hospital. Eu sei hoje que milhares de pessoas rezaram por mim, oraram por mim, emanaram energia positiva e cada um do seu jeito. Mas assim, as pessoas demonstraram um carinho, um amor e mandaram uma força tão gigante e que eu senti. E aí eu fui para a UTI, fiquei na UTI 5 dias. E a minha experiência de UTI foi uma coisa muito louca. Eu não sei se foi uma super viagem da minha cabeça ou não, mas eu vou te falar que eu me vi entrando na casa de um monte de telespectador. Eu me vi, eu vi a casa das pessoas, eu vi a televisão das pessoas, eu vi o sofá, eu vi o piso, eu vi parede. E ali eu ia enxergando que eu estava tão distante do meu propósito. Eu falava assim: Gente, mas eu estou fazendo uma coisa que não é isso que elas estão precisando. É, eu me senti fútil, vou ser bem franca, assim. Eu falei: Eu tô sendo fútil. Elas não querem isso. Eu tenho mais para dar, não é isso. Eu tô indo para um lado que não é o que essas pessoas precisam. Eu posso dar mais, eu posso ser mais instrumento, eu posso ser mais usada. E toda vez que eu ia de volta para o coma e que eu voltava a ficar inconsciente, eu tinha mais uma experiência. E eu me sentia meio que voando e entrando nas casas. E eu voltava e falava assim: Eu conheço os telespectadores. Eu fiquei sem poder pegar meu celular durante uns dias. E quando eu peguei, a minha vontade era falar: Eu sei como você é, eu sei como é a sua vida, porque eu tinha essa sensação.
algumas senhoras falavam assim, olha, a gente se reuniu num grupo de oração aqui na minha cidade e a gente orou por você todos os dias. E eu tinha vontade de falar, eu sei, porque eu sabia. Eu não sei te explicar, mas eu sabia o que estava acontecendo. Então, eu quis contar a historinha de até eu entrar no ar, porque eu sentia assim que Deus me permitiu entrar no ar e ficar ali tão vulnerável e passando mal, porque eu precisava dessa experiência. Eu não vou saber te dizer o porquê, mas eu sei que isso foi transformador demais. Eu precisava dessas pessoas orando por mim, eu precisava dessa experiência de conhecer a fundo essas pessoas e de amar de verdade. E de poder. Hoje, quando eu falo, é louco. Eu fico pensando assim: tem gente que deve achar que é papo furado de apresentador. Mas quando eu olho para aquela câmera, eu falo assim: eu amo vocês. É que eu amo, eu amo. E eu não amo por conta da audiência, eu não amo porque a TV precisa de Ibope. Graças a Deus, a Rede Vida nem mede muito essa coisa toda. Isso não é importante. Mas eu não sei, eu criei uma relação tão íntima depois desse episódio com os meus telespectadores. E aí o meu propósito ficou assim muito claro, muito. E eu só posso agradecer, sabe? Esse Sim. foi o divisor de águas, assim. Sim, tenho Falei. certeza, assim, né? Não, eu acho que era isso que eu queria ouvir. Na verdade, a parte da história que eu queria contar aqui para todo mundo é essa, porque primeiro que essa experiência de quase morte, né, Cláudia, dizem que quando a gente entra por essa experiência e nos é permitido voltar, a gente volta realmente muito diferente. Tem muitos relatos, né? E também dos estudos que eu faço na área da espiritualidade e de ciência, há muitos relatos. E as pessoas, quando voltam, voltam extremamente transformadas. E aí, pensando um pouco fora da caixinha, né? Imagina que você é uma alma, porque todos somos seres divinos, vivendo numa experiência material. E você é uma alma que veio aqui, e como qualquer um pode fazer, mas você conseguiu se conectar ao seu propósito e ele está relacionado a um impacto coletivo muito grande, porque você é uma comunicadora, né? E foi dada a você uma oportunidade de ter um programa onde você entra na casa das pessoas, onde você fala com as pessoas, justamente porque você já tinha esse nível de consciência e essa habilidade para tocar o coração das pessoas que vem sendo construída desde o início da sua vida, porque é o que você veio fazer aqui, é o que você programou para fazer aqui. Mas o mundo, né, essa Matrix, esse mundo, essas ilusões, essa demanda, ela tira a gente tão ela tira tanto a gente do foco, muitas vezes são tantas distrações aqui, que às vezes a gente se perde, mesmo estando no propósito. Você estava no propósito, mas aí vem as distrações, a demanda da vida e às vezes acaba desviando. E aí você tem uma equipe gigante de seres, de anjos que estão aí te protegendo, né? E eu acho que quando a gente impacta muito o coletivo, nós temos um reforço nessas equipes, nessas hostes angelicais, eu acredito nisso, porque você se torna uma figura muito importante para mexer com uma coletividade. Então, essas coisas são todas perfeitas como são, né? Não é à toa que você com certeza estava nas mãos de um médico conceituado, responsável, e porque esse erro com você me parece até algo divino, né? Para você entrar numa experiência dessas e poder voltar muito impactada e teve uma transformação interna aí. Você já era ligada a Deus, porque eu te conheço, já sei do que você falava, das suas convicções, mas hoje é muito vivo isso dentro de você, né? É muito real, não é mais aquela fé que a gente cria na mente. É uma fé, é uma experiência viva, a sua fé e a sua ligação com Deus. E você ter entrado, eu não acho viagem alguma. Eu acho que nós somos, sim, multidimensionais, porque se a alma está fora do tempo e do espaço, se a alma é um fragmento de Deus, ela pode estar em muitos lugares, né? E você, com certeza, foi convidada a visitar essas casas e conhecer e ressignificar. Então, olha como o nosso propósito, estou falando, né, do meu ponto de vista mais espiritual, ele vai ampliando cada vez mais. Como você foi sendo guiada pelo universo, como tudo foi conspirando para você cair ali num shop tour, depois, naquele momento, ser chamada para uma rede de TV, para uma rede vida, perdão, e dali acontecer um episódio desse, se você expandir mais e mais.
E eu percebo, porque eu te acompanho, que mudou a sua forma de falar, de sentir. Você sempre foi uma profissional muito, muito preocupada. Eu lembro que até no Shop Tour, quando você vinha na minha loja, você ligava depois para saber como estavam as vendas, você torce, você se compromete. E eu sei que com o seu programa hoje é igual esse cuidado, mas hoje tem, a gente sente na sua alma, no seu olhar, na sua forma de colocar, na sua clareza, essa conexão tão profunda que você criou com Deus e que eu acho que é tão importante nesse momento da humanidade para ajudar tanta gente. Olha o mundo que a gente vive hoje, como a gente precisa das suas palavras, como a gente precisa de um programa como o seu, que parece um oásis no meio de tantas distrações que a gente tem na televisão, né? Então, eu acho que tudo sempre é para o bem maior. E quando a gente está aberto até um desafio tão grande de uma experiência quase morte, acaba sendo para um bem muito maior para você e para todo mundo, né? Exatamente. E você sabe que até como tudo aconteceu, fez com que essas fichas caíssem e que eu conseguisse enxergar esse todo diferente, né? Como ninguém sabia o que eu tinha, cara, eu fiquei uma semana, acho que 8 dias mais, assim, sem ninguém saber o que eu tinha. Nem os médicos. Eu lembro que o médico entrava e falava assim, não dá para entender o que você teve. A gente só encontra muitos hormônios tiroidianos. Eu tive uma coisa no coração, que é um infarto clínico, que chama, esqueci o nome, síndrome do coração partido, enfim, muitas crises convulsivas, epiléticas, muitas crises epiléticas. E eu não sou epilética, mas assim, era uma atrás da outra, mas não tinha uma razão. Eu fui virada do avesso, né? E por conta de não ter uma razão, as pessoas tiraram várias conclusões, o que também foi muito bom. Então, eu recebi vários julgamentos de todos os tipos. E que naquele momento, deitada ali naquela cama e totalmente frágil, me machucaram. Mas sabe quando foi um machucar que depois me fez enxergar um monte de coisa que eu precisava? Então parece mesmo providência divina, assim, né? Um chegava e falava assim: ai, você está muito preocupada com a sua aparência, você está se preocupando muito em ser eternamente jovem, em ser eternamente magra, em ser eternamente bonita. E eu pensava e falava: não, mas eu não tô. Mas se é isso que eu estou passando para as pessoas, eu não quero, porque não é nisso que eu acredito, eu não quero isso. Eu não tinha força para responder nada, então eu só acatava. O que também foi muito bom, porque muitas vezes quando a gente é Você reativo foi e já obrigada a fala parar assim, para ouvir. e foi muito bom ter ouvido, porque assim, por mais que eu não quisesse, era isso que eu estava transparecendo para muita gente. E Uhum. talvez fosse isso mesmo que eu estivesse buscando, apesar de não estar conseguindo entender, aceitar, né? E aí eu falava, não, mas não é isso. Aí vinha uma outra, não, porque você, eu lembro que eu ouvi uma frase que ficou forte, você está medicando a sua dor. Porque algumas pessoas acharam que eu tinha misturado um monte de remédio e eu não tinha misturado remédio nenhum, mas eu também não tinha força para explicar e nem adiantava eu sair explicando. Gente, não, eu não misturei nada, porque eu estava tomando o que o médico mandava eu tomar. Mas quando você vai a um médico desses que são nutrólogos e manda você tomar um monte de vitamina, você tem realmente uma série de coisas, né? E eu queria explicar que eu não estava fazendo nada da minha cabeça. Eu não tinha tomado um monte de remédio por nenhum motivo. Mas essa frase eu também não consegui explicar. Mas que bom, porque essa frase também ecoou em mim. Você está medicando a sua dor. E eu pensava, então, peraí. Será que isso faz sentido? Eu falei, gente, tem sentido. Tem uma dorzinha aqui que eu preciso tratar. Tem uma coisa que está me incomodando ali que eu preciso consertar. E eu falava, tá, então eu vou consertar. Porque também quando eu entrei para UTI, caiu uma ficha assim. Nossa, eu acho que acabou. Eu acho que eu morri, eu pensei. Falei, nossa, mas eu não posso morrer agora porque ainda não tá do jeito que eu quero. Eu ainda tenho que consertar algumas coisas, eu ainda tenho que consertar umas áreas da minha vida que estão me machucando. E eu falava, ai Deus, deixa eu voltar, deixa eu ficar, né? E então, quando essas frases iam chegando, eu falava, ah, é isso. Então, eu preciso melhorar algumas áreas da minha vida, vou buscar ajuda, vou voltar a fazer terapia. Eu preciso viver mais naquilo que eu acredito. Então, assim, se eu não estou nessa fissura de ser eternamente jovem, eternamente bonita, eternamente sarada, eu preciso sarar a minha mente e transparecer isso para as pessoas, né? Porque não basta ser, a gente precisa também mostrar que é, até porque eu sou vista por tanta gente, então não Sim. adianta eu achar que eu tô parecendo aquilo que eu quero se eu estiver mostrando para as pessoas diferentes. Eu tive um episódio interessante de amizade, porque apesar de eu ter um monte de gente estar rodeada por milhares de pessoas, eu me sentia muito sozinha muitas vezes, porque quando a gente tem uma missão como a do Vida Melhor,
é difícil você poder um dia parar para falar da sua dor, ou falar do seu medo, da sua insegurança, porque as pessoas têm uma expectativa de encontrar em você uma força, uma segurança e uma alegria 100% do tempo. Então, eu me sentia muito só. E eu cheguei na UTI. Quando eu não sei como é que era, porque eu era muito confusa, né? Mas eu me lembro que uma hora eu acordei, veio uma médica e falou: eu te trago duas coisas. Eu te trago um beijo da Lila. Você lembra quem é a Lila? Quando ela me falou aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei: a Lila, minha amiga de infância. E aí ela falou: aí a Lila mandou dizer que te ama muito, que vai ficar tudo bem. Eu chorava. E eu lembrava assim, a minha amiga, eu tenho a Lila, sabe? E Uhum. eu me sentia só, eu falava, mas eu tenho a Lila. Aí ela falou: eu trago uma outra coisa. Aí me deu uma cartinha de uma pessoa que eu conheci que eu tinha conhecido no ano anterior, que é dona de uma loja, que me vestiu para ir naqueles eventos do André Rieu lá na Holanda, que é a Paula. E a cartinha é tão amorosa, e ela desejando também que eu ficasse bem. Eu falei, nossa, e eu tenho a Paula também, que ela se preocupou em vir fazer uma cartinha, entregar para a médica da UTI me entregar. E ali eu também senti assim, Deus me mostrando que eu tinha também amigas e que eu precisava era valorizar aquelas que eu tinha. Porque na correria, na loucura de fazer, eu não parava para curtir minhas amigas. Durante o tempo que eu fiquei na UTI, eu tive a presença física de algumas pessoas que moram aqui em São Paulo. Minha família do Rio foi a coisa mais amorosa do planeta, porque vieram todos, assim, e os que eu imaginei que viessem e até os que eu nem imaginava. De repente, no último dia, chegou meu irmão, com a minha cunhada, com a minha sobrinha. E eu nem imaginei que eles viessem, porque é complicado, né? Dia de semana, todo mundo trabalhando, mas eles vieram me ver. Então, assim, foi maravilhoso. Mas as minhas amigas aqui de São Paulo também, que pararam a vida. Eu tenho a Karina, ela foi no hospital todos os dias. Ela ficou lá, tipo assim, não, eu sou a dona dela, eu vou cuidando dela, sabe? É engraçado, mas assim, me mostrou que não, Cláudia, você não tá sozinha. Você é que tá correndo muito. Você é que não tá parando para tomar um cafezinho com uma amiga. Você é que não tá parando para fazer as coisas que você gosta. Você tem, valoriza, né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, depois que eu fiquei boa e que foram caindo todas as fichas, eu só, assim, eu só posso agradecer a Deus por tudo que eu passei, pelos dias que eu fiquei lá no hospital. Eu não posso falar que foi tão bom, porque eu sei que as pessoas sofreram muito, mas para mim foi um momento de tanto amor de Deus, mas tanto amor, Carol, foi assim, é sem palavras o que Deus fez comigo, sabe? Eu me senti assim, lavada, esfregada, é, e Torcida. enxugada. Entendeu? Uhum. Assim, eu fui e saí assim, sabe? Limpa para colocar no varal. Essa é a minha sensação. Então, é muito louco. Agora eu já falei demais também. Não, e é isso, mas voltou muito linda. Você sempre foi linda, admirável, mas você voltou com outro brilho no olhar, voltou tão mais humana, tão mais, né, aceitando essa vulnerabilidade. Foi tão bom você aceitar esse carinho, aceitar receber, né? Porque é uma mulher muito forte. Às vezes, para uma mulher muito forte, é difícil receber. E você ter podido receber tudo isso, eu acredito, eu tenho certeza que foi um grande presente. E você voltou também sendo um presente ainda maior para as pessoas, com toda essa experiência, com toda essa consciência que você criou e tudo que você tem ajudado as pessoas. Realmente eu só tenho a te agradecer, ter te conhecido, agradecer estar pertinho, não tanto quanto eu gostaria, mas a gente está sempre em contato. Agradecer a sua presença no mundo, a sua presença aqui nessa live, que foi muito, muito especial. É, Nossa, eu só tenho a agradecer a Deus por ter uma pessoa como você, assim, que é uma mestra para muita gente e que está impactando tanto, né? E o Brasil, eu acho que é um polo tão importante para o mundo. Eu acho que daqui vai sair muita coisa ainda. Nós somos um país jovem que estamos começando, que estamos batendo a cabeça, mas tem tanta coisa boa para sair daqui, né? E você contribui muito com a consciência desse coletivo. Então, parabéns, eu te amo muito e Obrigada. quero te agradecer. Ah, que linda! Eu amo você também, Carol. E eu Hum. queria. A gente está quase acabando, né? Agora eu descobri que quando a live acaba, ela apaga, né? Então, É, é. eu só queria falar uma coisa para todas que estão aqui, para todos que estão aqui acompanhando. Não fique esperando um propósito gigante aparecer na sua cara, assim, sabe? Falar assim, este é o seu propósito. Eu acho que tudo que você fizer com amor e querendo fazer diferença na vida de qualquer pessoa,
é uma forma de desempenhar o propósito. E não precisa ser só para quem trabalha fora. Eu sei que tem muitas meninas que estão aqui, que eu estou vendo os nomes, que trabalham em casa. Você que é dona de casa, mãe, esposa, enxergue propósito na hora de fazer a comidinha gostosa para os seus filhos, para o seu marido, de colocar a mesa, de falar, de talvez não reclamar, ou de lidar com a dificuldade de uma forma inteligente, porque você é observado o tempo todo pelos seus filhos, né? Ser realmente uma pessoa de luz, uma pessoa que causa impacto positivo. E em qualquer área, para as mulheres e homens que trabalham fora, a gente pode e tem propósito para desempenhar em qualquer área. Não volte para sua casa sem ter tido a certeza de que você fez diferença na vida de alguém. Pelo menos um alguém em 24 horas você deve ter impactado na sua vida. Então, eu acho que assim, esse é um grande desafio. Saia da sua casa ou viva cada 24 horas da sua vida com a decisão de fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Aí, assim, acho que a vida fica com sabor, sabe? Faz o olho brilhar. Eu queria só amarrar aqui, então, gente, deixando alguns apontamentos dessa trajetória da Cláudia. O que a gente tira de lição, né? Isso. O propósito não é estanque, não é uma coisa fechada e pronta. Ele vai se abrindo, ele vai construindo. Geralmente ele tem a ver com as suas aptidões, né? Com aquilo que você já traz de talento e muitas vezes com seus maiores desafios que vão te ajudar a desenvolver as virtudes que você vai usar no seu propósito. Ele tem a ver com saber olhar e aproveitar as oportunidades, agradecendo cada experiência, cada ser, aceitando, vivendo com resignação, porque eu acho que você é uma mulher de muita resignação, por isso que você enxerga sempre o lado bom e permite, né? Isso é muita confiança que você tem na vida, de no fundo saber que tem uma guia de melhor vai acontecer aí. Eu acho que fica um grande ensinamento para todos, acho que foi muito inspirador, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Cláudio, seu programa acontece, vamos de novo, de De segunda... segunda a sexta, do 12h30 às 2h30 da tarde. Quem nunca viu, veja pelo menos uma vez. Se você É gostar, você vê de novo. maravilhoso. Se você É não gostar, maravilhoso. você tenta de novo, porque nem todo dia tá muito bom. Não, todo dia tá muito bom, porque ela se esmera muito e todo dia é muito bom e você é sempre sensacional. Eu gosto muito e vale a pena sempre te seguir. Cláudio, quero agradecer muito, porque a gente tem 2 minutos, eu tô com medo de cair essa live, mas eu tô muito feliz, muito grata. Você abriu aí uma série de lives desse meu programa de propósito, que o intuito é trazer para as pessoas histórias motivadoras de quem se conectou com seus propósitos, para que a gente tire a partir disso, né, apontamentos e exemplos de como empregar na nossa vida. Semana que vem eu não vou, sábado, agora eu tenho eu não estou conseguindo fazer um horário fixo, porque as pessoas têm uma agenda muito corrida. Hoje eu agradeço muito a Claudinha e no sábado eu vou falar às 4 horas da tarde com meu querido amigo, o Dr. Roberto Zeballos. Ele está fazendo um trabalho, uma pesquisa incrível aí no tratamento do corona. Ele é um médico muito conectado, muito atualizado e vale a pena também ver esse bate-papo, porque ele tem uma história de propósito muito legal. E, Clau, até breve. Tamo juntos Até. sempre. Saudade Muito de você. obrigada. Eu Também, é que muito agradeço. Obrigada, obrigada. Carol. E, gente, só acreditar assim que tudo vem para o nosso bem. Não encasqueta com nada. Esse negócio de achar que alguém quer ser mal, que alguém falou de você. Esquece isso, pensa no bem. As coisas boas acontecem para quem pensa no bem. Deus cuida da gente, pode ter certeza. Eu só espero coisas boas lá de cima. É isso, é só isso, essa é a fórmula, é simples e dá certo, né, Cláudia? Tem Dá dado certo. aí e vai continuar. Dá certo, é isso aí. Beijo Obrigada, enorme. viu? Muito obrigada, fica com Deus. Obrigada, Carol. Tchau, Obrigada a gente. Obrigada pelo você. carinho. Tchau. Obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui então, que vai cair a live, vou salvar e deixar 24 horas no ar. Um beijo enorme, até breve.